Olá, meu nome é Luana. Eu queria hoje apresentar aqui o dashboard para a lista 5 da disciplina de Ciência de Dados. Eu comecei fazendo o restore do arquivo dump aqui no PostgreSQL. Então, conectando o pgadmin ao Grafana. Comecei criando os gráficos usando o SQL. E então, adicionando a visualização para cada variável no Grafana para criar o gráfico. Aqui a gente tem um gráfico da quantidade de grupos, usuários e mensagens. Esse gráfico aqui é um gráfico da proporção entre a quantidade de mensagens que possui apenas texto, esse aqui, e a proporção de mensagens que possuem mídia, esse aqui. A quantidade de mensagens por tipo de mídia, agora nesse gráfico de barras, é mostrada. Podemos ver aqui que a mídia que tem mais mensagens é MP4, que é a quantidade de mensagens e a quantidade de palavras presentes nas mensagens. Então aqui a gente pode ver que tem 7.107 mensagens com 17 palavras e assim por diante. Aqui é a quantidade de mensagens por estado. A gente pode ver aqui que o estado com mais mensagens é São Paulo, o segundo é Bahia, o terceiro é Ceará, assim por diante. Novamente usando o SQL, quantidade de mensagens por estado, né, Group by State. Usuários por estado, da mesma forma. São Paulo com mais usuários, Ceará em segundo lugar. A relação quantidade de usuários por quantidade de mensagens por estado. Então aqui, para cada estado, a gente tem uma razão, que é a divisão da quantidade de usuários por quantidade de mensagens, né? Que é maior aqui em Nova York. Aqui a gente tem a quantidade de mensagens por país. No Brasil, a gente tem um maior número de mensagens, com 405 mil. Depois, Estados Unidos, Venezuela, que é a quantidade de mensagens no Brasil, 99%, e a proporção, né, de mensagens em países estrangeiros, que é 1% no caso. As 30 URLs que mais se repetem. A primeira é essa aqui, com 1.190 compartilhamentos. E assim por diante. Tem aqui as 30 mensagens, 30 URLs que mais se repetem. Eu fiz essa query usando regex para ver se bate com esse estilo aqui de texto, né? HTTPS, enfim. E aí eu ordenei pela quantidade de compartilhamentos, peguei as 30 maiores. 30 domínios que mais se repetem. Aqui eu peguei, dentre as que tem URL, é o que vem depois do ponto, né? Então, o que mais vem é o .com, .b, assim por diante. Os 30 usuários mais ativos. Pegamos aqui para cada usuário, né? Group by ID Member Anonymous. A gente pegou uma quantidade de mensagens e ordenou descendentemente pela quantidade de mensagens. Relação entre a quantidade de mensagens contendo somente texto e mensagens contendo mídia dos usuários mais ativos. O amarelo é a quantidade de mensagens contendo mídia e o verde é a quantidade de mensagens contendo texto. Somente texto, né, no caso. Isso. Aqui, somente texto, né, quando mídia está nula e aqui quando mídia não está nula. Os 30 usuários que mais compartilharam o texto, né?
quantidade de mensagem de texto, ou seja, mídia nulo. E aqui a mídia não é nulo. Os 30 usuários que mais compartilharam mídias. Então, a gente vê que é diferente. Aqui o usuário que mais compartilhou mídia é esse D aqui. Esse aqui é esse E. As 30 mensagens mais compartilhadas. Em primeiro lugar, o ponto. Qual dessas é a sua religião? E uma URL. Então tem várias mensagens aqui. Bom dia. As mais compartilhadas. As 30 mais compartilhadas em grupos diferentes. Primeiro bom dia, depois essa mensagem, depois essa. Tem um kkk, várias coisas. 18 mensagens, mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário. Então, o mesmo usuário compartilhou tantas mensagens. Então, esse aqui, o usuário BA3, etc., compartilhou 260 vezes essa mensagem. Qual dessas é a sua religião? E assim por diante. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos. Então, esse usuário aqui compartilhou esse texto, essa URL em 6 grupos, essa aqui em 6 grupos, essa em 6 grupos, essa em 6 grupos, e assim vai. As 30 mensagens mais positivas distintas. Aqui, né, a maioria tem o conteúdo mais religioso. As 30 mensagens mais negativas, né, eu usei para essas duas o score sentiment. O usuário mais otimista. Usei a média de sentimentos para cada usuário, então vi a maior média. Certo? Aqui. Da mesma forma, o usuário mais pessimista, eu vi a menor média, né? Que é menos 0.998. As 30 maiores mensagens. E pelo tamanho da mensagem, né? Então peguei as 30 maiores. Length. 30 menores mensagens, da mesma forma. O dia em que foi publicada a maior quantidade de mensagens. E aqui, 14 de novembro de 2023. Usando aqui o date. As mensagens que possuem as palavras intervenção militar. Aqui eu coloquei onde o text content contém intervenção e militar. Certo? E deu essa mensagem aqui. Agora a quantidade de mensagens por dia e hora. Tem esse gráfico. E aqui a quantidade de mensagens por hora do dia. Extraindo a hora, né, da data. Eu pude agrupar por hora e ver a quantidade de mensagens. E aqui agrupando por data, né? Então, a proporção de mensagens com URL, 62%, e sem URL, 38%. Proporção de desinformação. Aqui eu usei mensagens de desinformação, que tem um score misinformation maior que 0.5. Mensagens neutras, menor ou igual a 0.5, maior que 0.1. Mensagens não desinformação, menor ou igual a 0.1. Ok? Então a gente tem 40% de neutras, 36% de não desinformação, 25% de desinformação. Proporção de mensagens com ou sem mídia entre as desinformações. Então, dentre as mensagens com desinformação, 43% tem mídia e 57% sem mídia. Distribuição de mensagens por score de desinformação. Então, para cada score, a gente tem aqui, para cada intervalo de score, né? Então, de 0.0 a 0.05, a gente tem 13.410 mensagens, né? Aqui com pouca desinformação, tem várias mensagens. E aqui, com de 0.95 a 1, 2.847 mensagens. Proporção de sentimentos. Eu usei o score sentimentos, né? Como? Vamos olhar aqui.
Mensagens positivas, score sentimento maior que 0.5. Mensagens neutras, menor ou igual a 0.5. E score sentimento maior ou igual a menos 0.5. E aqui, menor que menos 0.5. Essas são as proporções. Distribuição de mensagens por score de sentimentos. Você pode ver que a maior tem, quer dizer, tem grande quantidade de mensagens aqui de 0 a 0.25. Proporção entre mensagens virais e não virais. Aqui a quantidade de mensagens não virais, aqui a quantidade de mensagens virais. Virais são que tem mais de 3 compartilhamentos. Aqui eu usei isso como base. Número de usuários e número de mensagens por estado, por último, né? Então, para cada estado, eu peguei aqui esse scatterplot e coloquei para marcar a quantidade de mensagens e a quantidade de usuários únicos. Aqui para Bahia, aqui para São Paulo. A gente pode ver que a gente tem uma linha assim diagonal crescente, então a quantidade de usuários aumenta a quantidade de mensagens e vice-versa, né? Podemos analisar isso. Obrigada.